E aí no discurso de pós do Trump, ele falou que ia investir 500 bilhões e não investiu. Não apareceu Aí dinheiro. fez aquele jantar com os caras e ele começou a cobrar. Quanto você vai investir nele? Não, quanto você vai investir nele? Naquela referência circular. A outra face da moeda é que, vamos supor que o Estado americano tem que aparecer com alguns trilhões para salvar esses caras. Só que o Estado americano não vai poder imprimir esse dinheiro, porque ninguém está comprando a dívida americana. Então, eu ainda acho que esse despertar para o CEO da Microsoft e o CEO da NVIDIA, que vale mais do que 2 PIBs do Brasil, né? A NVIDIA vale 4 trilhões de dólares nesse momento. Para eles publicamente irem falar que vocês têm que consumir o nosso barato, porque senão a coisa vai ficar preta, é porque tem algo acontecendo já. Né? Tem algo já acontecendo. Esse troço de a NVIDIA investe 100 bilhões da OpenAI, e a OpenAI compra 100 bilhões de GPUs da NVIDIA. É a referência circular, né? Você comentou isso aqui, eu critiquei já no último episódio. Não teve $1 que saiu de um lugar e foi para o outro, né? Aqui no Brasil a gente também faz, mas em geral é outras coisas que são envolvidas. A circular hoje nessa financiarização é que, na realidade, o mercado está criando essa referência circular com a economia real, né? Uhum. Então, assim, não é o que o mercado produz que gera o valor do mercado. É o valor que o mercado está gerando que quer reproduzir na economia real. E a conta não fecha. Né? A bolha de IA é exatamente isso. Por isso que falam que é a bolha de todas as bolhas, né? Porque é todas as bolhas. Esses special vehicles, né? São empresas que eles controlam. Eles falam, não, você vai comprar 200 milhões de GPUs. Ele não tem uso ainda, ele não sabe onde ele vai pôr. O data center não foi nem construído. Mas a NVIDIA tem que pôr no balanço dela que ela vendeu aquele valor porque o mercado espera que ela atinja um certo número de vendas, né? E eu até comentei aqui que, apesar de quando se olha por dentro o balanço e as demonstrações da própria NVIDIA, eu brinquei aqui, na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende a pá, né? Então, é verdade. De todo mundo aí, o único que está vendendo um produto real é a NVIDIA. O resto está vendendo fumaça, promessa, né? Mas então agora... a NVIDIA está ganhando, mas a única empresa que vende a pá, que é a NVIDIA, quando você olha os números da empresa, você já começa a ver os sinais dessa bolha, porque quando você olha, acho que eu comentei aqui do capital de giro, apesar dela estar publicando que ela está aumentando, mas o estoque dela está aumentando muito e o contas a receber está aumentando muito. Então, isso tem 2 sinais, né? Primeiro, já não tem financiamento suficiente, está precisando dar mais crédito para os clientes. Sim, para poder girar. Comprar. E mais tempo, né? E mais tempo, por isso que o estoque está aumentando. Então, ou vai ter uma demissão em massa. Junto a isso está aumentando. Quando você aumenta estoque com as recebíveis, está aumentando a sua necessidade de capital de giro. Mas eles não contavam com a Google começando a produzir as TPUs, né? É verdade. E o Tensor Processor é muito melhor que a GPU. A GPU é um troço genérico, usado para videogame, para não sei o quê. O Tensor é matriz, é multiplicação de matriz direto. É tensor, né? Que é o que a IA precisa diretamente. E a Google controla todas as etapas do mercado, né? Sim. Então, e outra coisa, eles estão assumindo que a TSMC vai ser a única empresa capaz de fazer a litografia, né? Com aquelas máquinas holandesas. Mas a China acabou de anunciar que reproduziu a máquina de Stream Ultraviolet, né? Que é o segredo do bolo é esse. Se a China, essa máquina entrar em produção, matou o monopólio da empresa holandesa e matou o monopólio da TSMC. Então acabou a brincadeira, né? Porque aí você vai ter uma empresa chinesa capaz de fazer o que quiser, né? O chip de 1 nanômetro, se eu não me engano, né? Então, você vê, é um monopólio, eles exploraram o monopólio durante alguns anos, mas até isso está em risco nesse momento. Continuando falando dos números, só para fechar aqui, que o Nicolás me lembrou bem uma coisa, porque quando você aumenta essa necessidade de capital de giro, e aí faz sentido com que, se for os CEOs, falam, vocês têm que consumir, porque quando você olha dessas 7 magníficas, quase todas já estão investindo de 50% a 70% da geração de caixa operacional delas em CAPEX para inteligência artificial. Sim. Ou seja, mais de metade, 70% do que eu gero de caixa operacional, eu estou investindo em inteligência artificial. E mesmo assim, as empresas que estão desenvolvendo, a OpenAI, o Sanofi, estão falando que no limite é o Estado americano que vai ser o emprestador de última instância. E aí, quando eu olho para os números da NVIDIA, que está vendendo a pá, nesse aumento da necessidade de capital de giro,
é um sinal que já está faltando funding privado. Mesmo as empresas Isso. investindo metade do caixa operacional. Aí faz sentido, fecha, porque ele fala, ó, eu não tenho mais, não consigo mais fundo privado, Estado americano, uma hora você vai ter que pôr dinheiro. E aí no discurso de pós do Trump, ele falou que ia investir 500 bilhões e não investiu. Não apareceu Aí dinheiro. fez aquele jantar com os caras e ele começou a cobrar. Quanto você vai investir nele? Não, quanto você vai investir nele? Naquela referência circular. E a outra face da moeda é que, vamos supor que o Estado americano tem que aparecer com alguns trilhões para salvar esses caras. Só que o Estado americano não vai poder imprimir esse dinheiro, porque ninguém está comprando a dívida americana. Por isso a defesa da hegemonia do dólar. Isso, Né? se o dólar deixa de ser a moeda para vender petróleo, por exemplo, se a Arábia Saudita fala, não vou mais fazer o petrodólar, Sim. eu vou vender em real. Acabou. E eles estão no BRICS, hein? O ataque à Estão. Venezuela, você sabe, tem a ver com o petrodólar. Ah, né? não tem a Eu menor comentei, dúvida. porque, Com certeza. porque quando eles, desde 2014, que a Venezuela está sob sanções e embargos econômicos dos Estados Unidos, que é o tiro no pé, a mesma coisa que fizeram com a Rússia. A Venezuela estava negociando o petróleo dela fora do dólar. Eles cortaram o caso suíço e tal. Então, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela para tomar o petróleo não é nem porque os Estados Unidos é autossuficiente. É bloquear primeiro o acesso de quem ele quiser bloquear e obrigar o petróleo da Venezuela a ser vendido em dólar. Porque isso reforça o sistema petrodólar, que quem mantém é a Arábia Saudita. Não à toa, a primeira viagem do Donald Trump da posse foi na Arábia Saudita para renovar o acordo do petrodólar. Porque o poder de todos os poderes dos Estados Unidos é o dólar. É a hegemonia do dólar que ajuda ele a financiar todo o resto. O mundo todo paga IPTU para os Estados Unidos. Que é o imposto que você falou. É a hegemonia do É a dólar única razão. que financia o resto todo do poder, inclusive da expansão militar. Então, só que o soldado não cai assim, né? Não morre lentamente, vai gritar, vai atirar. É o que talvez Não, mas veja, a única razão pela qual eu comprei uma casa 20 anos atrás a 3% de juros por ano é porque os juros era subsidiado por esse dinheiro que vinha do resto do mundo. Hoje os juros do Brasil é o que? 15%, 15%. né? Talvez 15, seja um dos maiores do mundo. É o maior. É o maior já? Juro Já real, o real já é do maior. mundo. Então, você vai financiar uma casa, né? Eu estaria pagando 5 vezes o valor da prestação que eu pago. Né? 30 anos, né? E os juros fixos. Eu comprei lá atrás. Hoje o mortgage americano está 6,5. Morro. 6,5. Dobrou. Mais do que dobrou. Mas, do que quando eu comprei a casa. Então, pós-subprime, né? Foi antes. Não, foi depois. Foi um pouco depois. Mas esse foi um período muito interessante. Quando teve a crise do subprime, eu ia passear com meu cachorro à noite, e de cada 10 casas da minha vizinhança, só professores universitários, né? De cada 10, 6, 7 estavam à venda. Ao meu redor, no campus. Tá? Você vê como a coisa foi profunda. O que nós estamos falando agora, do tamanho do buraco, é muito maior do que o subprime de 2007 e 2008. Não à toa o Michael Burry, que apostou contra o mercado imobiliário, está apostando Está contra aí apostando agora, exatamente, no Short King, né? O cara que ganhou dinheiro dizendo Sim, que o total. troço ia Do filme, né? explodir. Como chama o filme? É um filme, teve um filme. The Big Short. Big The Short. Big A Short, grande aposta, exatamente. A grande aposta. Então, mas o que é mais, do ponto de vista intelectual, não do ponto de vista financeiro, o que é mais sensacional de toda essa história é que isso tudo saiu da cabeça do ser humano. Assim, não teve uma IA preditiva falando. Não, todos esses termos, todas essas ações, tudo saiu daqui. São criações da mente, juros, inflação, superávit, As nossas né? abstrações, né? São Que abstrações. as baratas e as formigas não As têm. baratas elas não estão nem E aí. vão ficar mais milhões de anos. Vão ficar milhões Mas, de anos. mas nesse sentido, vocês veem a China liderando pelo exemplo? Ou ainda os traços capitalistas que existem nas relações comerciais e tudo mais tendem a se desaparecer com o resto da crise no mundo? A China não tem nenhuma intenção de invadir ninguém. Não tem base militar Não no tem lugar base nenhum. militar né? em lugar nenhum. Ela sabe que é um problema, né? Inclusive, a China não tem interesse, isso é uma leitura minha, de que os Estados Unidos perca essa hegemonia na Ásia. Porque se os Estados Unidos deixar de ter esse protetorado, principalmente militar na Ásia, quem vai assumir o papel é o Japão. E a China tem muito mais medo do Japão do que dos Estados Unidos. Por questões históricas. Não à toa, a primeira-ministra, Sanai Takaichi, lá, começou a botar as manguinhas de fora. É verdade. Mas ela vai pagar um preço altíssimo. Porque agora, né, com essa crise... Tanto é que ela dissolveu o Congresso lá, chamou eleições, porque a coisa lá
No Japão, né? O Banco Central do Japão, agora, enquanto nós estamos conversando aqui, o board do Banco Central do Japão está passando uma manhã bem difícil. E não vai ter cartinha Pokémon para segurar isso aí não, viu? Porque lá... E eu acho interessante, né? O Japão é legal, né? O Kobori conhece bem, né? Trabalhou lá uma época, né? Como o DKSEG e tudo mais. É legal, porque lá sempre foi o mesmo partido, né? É o Partido Liberal, né? Na realidade, assim, como descendente japonês, eu sempre faço questão de falar, eu faço minha culpa pela história imperialista e militarista do Japão, né? Que inclusive aprendeu todas essas besteiras com os Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos chegou que foi a famosa reforma Meiji, né? Chegou com a marinha lá e obrigou o Japão a abrir o mercado e fazer negócio. Teve o lado bom que o Japão copiou o modelo de industrialização e se industrializou, mas copiou tudo que os Estados Unidos têm de ruim, que é o imperialismo e o militarismo, que foi depois ele tentou dominar a Ásia, invadiu a Coreia, invadiu a China e cometeu as atrocidades que ele cometeu. Então, assim, eu acho que o povo japonês tem que aprender com a história. Eu sempre brinco assim, que a gente aprende com a história, que a gente não aprende nada com a história, né? Então, assim, tem que aprender com a história e pedir perdão, cara. O povo japonês, eu acho que tem que pedir perdão por tudo que ele cometeu de atrocidade no passado e aprender com isso. Só que a sociedade japonesa é muito conservadora, cara. E tem essa ala agora que está, como no mundo inteiro, que está ascendendo, uma ala reacionária. Terrível, né? Tem outro ponto de conflito e interesses que é Taiwan. Por conta, obviamente, dos microprocessadores. Aí, eu já considero que isso daí é meramente uma tensão. Tem a questão militar, toda aquela proteção em volta. Essa tensão pode gerar uma escalada, mas eu tenho quase plena certeza que a China, já no seu interior, já desenvolveu substituições ou está a caminho dele, porque não vai precisar dessa indústria. Você sabe como foi essa máquina, a construção dessa máquina de litografia extrema, em português seria litografia de ultravioleta extrema. Eu não entendo absolutamente nada do processo, mas enfim. Que é a gravação das Que é a gravação dos chips, que só tinha essa empresa holandesa, que eu acho que as siglas são horrorosas, mas a ASML, se eu não me engano. Era a única empresa no mundo que faz essa máquina é do tamanho de campo de futebol. É um troço igual uma máquina de papel. É um negócio enorme. Enfim, tinha um chinês que trabalhava como executivo dessa máquina. Criaram um verdadeiro projeto Manhattan na China, em total sigilo, ninguém soube desse negócio. Contrataram esse cara, o cara criou a equipe dele, ninguém sabia que isso estava acontecendo. Fizeram o anúncio, eu estava lá agora, em dezembro, fizeram o anúncio de que a máquina é funcional e que vai entrar em operação provavelmente no final desse ano, 2026 ou 2027, só que não vai entrar uma máquina. Eles não vão ter uma única máquina. É evidente que eles vão fazer em escala, né? Então, assim, eles decidiram fazer, eles fizeram. Existe a chance concreta que a China pouse na Lua num voo tripulado antes dos Estados Unidos. Nossa. A missão Artemis da NASA foi adiada por causa que, para vocês terem uma ideia, os caras perderam os planos originais do Saturno V, que levou o homem à Lua na década de 60. Essa é o que eles falam, né? A desculpa, que os microfilmes foram danificados no incêndio, sei lá, na NASA. Eles tiveram que criar um novo foguete. E o foguete vai ser agora em fevereiro, eles vão fazer um voo de orbital, suborbital. Eles não vão entrar em órbita da Lua, mas vão tentar ver com gente lá dentro se eles conseguem, né? Pois bem, a China até 2030 vai pousar lá. Não vai nem precisar fazer isso. Não, porque eles já foram para o lado oculto da Lua, eles já têm a estação deles, né? É verdade, já montaram base. Base deles. A Índia está lá também. Ou seja, 1980 e poucos, os caras não tinham avião deles. Os caras agora têm um programa espacial que provavelmente, eu não tenho os detalhes, mas ele está ali, pau a pau, e se não está acima do programa espacial americano.